Nós estamos de volta, nós vamos fazer agora uma questãozinha, relembrando que nós estamos ainda na morfologia, né? Aliás, na ortografia, em passagem para a ortografia. Então, palavras como substantivo, pronome, conjunção, são palavras ainda estranhas à nossa memória dentro da aprendizagem. Foi o que eu disse no começo da aula, que a morfologia abastece a ortografia. E é para lá que nós vamos. Não é? Então acompanhe comigo, nós vamos resolver uma questãozinha. Essa questão exemplifica uma situação de prova. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está incorreto. Então haverá 4 alternativas corretas e uma errada. Sempre que o enunciado traz essa negação, recalcule o que você está fazendo. Muitos erram a questão porque vão atrás da correta. No meio do caminho se dispersam. Geralmente a alternativa correta é a assinalada. Essa não, é errada. Então sempre atenção ao enunciado, né? Letra A. A situação está difícil porque faltam recursos. O que vocês usariam aí? Tá bom assim? Ah lá, então eu acredito no seguinte, volta um instantinho comigo. Tem aluno que às vezes olha sério para mim e fala assim, professor, esse é junto. Por quê? Daí na letra B ele já começa a falar, por quê? Ele pensa que vai calcular o uso do porquê pela pronúncia. Então é a pessoa que tem a força na voz. Tem aqueles que têm a força estética. Olha para o porquê e fala, esse é junto. Aquele é separado, olhando. Ou seja, tudo que você fizer fora da troca, eu não posso me responsabilizar. Sacaram que a partir de hoje, quando você mandar uma dúvida para mim, eu falei, mas você trocou? Ah, não, professor, era uma oração que estava com interrogação. Aí então é por risco e conta sua. Então nós temos que ter uma coisa que seja mais longa do que apenas uma coisa que dure uma ou outra frase. E o que vai dar substância para o resto das questões é sempre a troca. Você pode ter uma dúvida, mas a troca vai lá e ela sempre te certifica que era junto ou separado, com acento ou sem acento. Por que gastar tempo com outras coisas? Aprenda o quanto antes as trocas. É nessa hora que o aluno que me diz, a situação está difícil, pois faltam recursos, parabéns, acabou a conversa. É nessa hora que o aluno até fala, por quê? Porque é número 1, professor, joia. A hora que ele põe número, eu falo, esse cara está estudando. Esse cara vai passar. Sacaram? Que ele olha para o porquê fica simbolizado por um número, igual à regra de ortografia, de acentuação. Ele olha o número e o conceito memorizado. Perfeito. Aprendeu a manter isso vivo na memória. A letra B. Eles não comunicaram que iriam viajar. Por quê? Ou seja, por qual razão? Por qual razão? É o número 4. Não, não é o número 4. É o número 5, porque está em final de frase. É o porquê, por qual razão, em final de frase. Talvez o mais fácil de se dominar na prova. Então, o número 2 e o número 5 ajudam muito. Diga lá. Seria o número 4. Exatamente. Volta um instantinho comigo. Se pegarmos essa frase 2, o porquê, e reconstruíssemos no início, é o porquê número 4. Por isso que o 4 e o 5 são os mesmos. O que muda é o lugar em que eles estão. Só isso. Não é? Vamos voltar então aqui e perceber que na prova a letra A estava ok. A letra B estava ok. Não se esquecendo que você está atrás da errada. Tá bem? Ok? Vamos lá. Letra C. Ninguém conseguiu descobrir por que ele teria cometido o crime. O que você olhou para bater o olho e falou, está errado? É duro o português, né? Por quê, o porquê, né? Então, né, olha lá, vamos ler. Vai devagar, que por quê? Isso, cabe o pois ali? Não. Então você já está percebendo que não tem o artigo. Tô pensando o que você está pensando. Não tinha o artigo, ele excluiu o número 2. Não coube o pois, excluiu o número 1. O número 5 não poderia ser também. Né? Mas poderia estar errado. Né? Mas esse aí, você perceba que é o porquê
Por qual razão? É a única troca que se ajusta nesse momento. Ninguém conseguiu descobrir, ao verbo introduzindo, por qual razão ele teria cometido o crime. Esse é o porquê número 4. Portanto, um porquê separadíssimo. O porquê que reina absoluto nas questões de prova. É esse porquê das perguntas indiretas que vão formar a sua grande aprendizagem dos porquês. Cada questãozinha que você vai passando, você nota, é ele que está lá protagonizando a questão. Tá legal? Na letra D, gostaria de saber por que eles ficaram tão revoltados. Conclusão, qual é a troca, gente? Ah, professor, eu vou dar uma coladinha. Pode colar à vontade. Sacaram? Olha lá. Essa listinha que nós compusemos, é ela que você tem que manter viva pertinho de você. Dia após dia, volte e consulte. Caderno e memória. Faça dessa ligação uma parceria. Um não pode se afastar do outro. Ah, professor, não consigo guardar ainda. Cola. Vai lá e consulte, memorize, forme uma tabelinha, queira aprender. Mostra para a memória e fala assim, ó, eu tenho que aprender. E ali na letra D, vocês vão notar que o número 4 é o que aparece ali. Vamos lá, ó, número 4 é o que aparece na letra D. Gostaria de saber por qual razão eles ficaram tão revoltados. Por quê? Por qual razão eles ficaram tão revoltados? E na letra E, as razões por que as testemunhas faltaram eram evidentes. As razões pelas quais as testemunhas faltaram. Portanto, número 3. A letra D de dado, número 4. Na prova, a alternativa C era a alternativa correta. Bacana vocês perceberem que agora cada um vai se manifestar de um jeito, vai reagir de uma maneira, né? O importante é vocês entenderem que você pode estudar de várias formas, consultar várias gramáticas, materiais didáticos sempre vão registrar isso. O bacana agora é você estender essa listinha para ver até onde ela vai aguentar, fazendo as trocas até onde isso caberia, né? Diga lá. No seu site tem material? Tem um materialzinho que eu vou citar agora. O importante é você compor o seu material didático. O que o professor deu nunca é o ideal. Você vai compor o ideal para você. Eu imagino que isso basta. Você vai, de repente, acrescentar novas e novas experiências aqui. Mas não há dúvida que uma coisa é importante: sair da pergunta e da resposta. Não há consistência gramatical se eu ficar olhando para o sinal de pontuação. É a troca, é o sinônimo que me dá alguma garantia. Tá bem? No meu blog, que eu já citei para vocês, joãobolognese.com, procurem pelo materialzinho Decifrando os Porquês. E no materialzinho Decifrando os Porquês, vocês revisam a teoria e, o mais importante, se deparam com aquilo que é o fruto, né? Que você não pode deixar de se alimentar. Resolver o máximo de questões de prova. E é bacana que, na hora que isso funciona na tua cabeça, você não erra mais a questão, porque eu me vejo resolvendo as questões. Isso está dentro de mim e eu me vejo resolvendo as questões. É lógico que com o avanço gramatical, isso que está na lousa hoje de maneira vaga, conjunção, pronome relativo, isso vai criar força com o andar. Quanto mais eu aprendo a gramática, mais eu abasteço a ortografia. Tá bem? Pronome relativo, por exemplo, você vai ter uma longa aula, conjunção, uma aula. Então, são capítulos que precisam ser ativados para reforçar a aprendizagem de hoje. Tá bem? Se você entender que isso é cíclico, é circular, é assim que se estuda, né? Cada volta, um pouco mais. Tá bom? Vamos voltar aqui comigo. No materialzinho de vocês, nós vamos projetar uma última questãozinha agora para nós fecharmos esse momento e, né, transpormos, conseguir ir para outro ponto de aprendizagem. Vamos lá, venham comigo para esse último quesito que aqui está. Olhem lá.
não, aqui entramos já na morfologia. Então, vamos abrir aqui, vamos lá. Pode voltar comigo um instantinho, nós vamos passar. Eu coloquei mais uma aqui, era mais um quadro e não mais uma questão. Então, peço desculpa a vocês. Nós vamos ter, né, nesse momento, a passagem para a morfologia, como havia mostrado para vocês, né? Saindo da ortografia, da acentuação, que são capítulos que você precisa se impor como aprendizagem, né? Uma fechadíssima e a outra de maneira aberta e contínua. A morfologia se apresenta a nós como um vasto capítulo. Se um dia você tiver a chance de pegar uma gramática na mão, separa o capítulo que vai do substantivo até a interjeição. Você vai sentir que vai dar, né, ali um bolo de páginas bem assustador. 200 páginas, 250 páginas, um volume que não é agradável para quem quer aprender muito em pouco tempo. Eu olho para a morfologia como se fosse um grande pantanal. Então, há momentos que a água desce, há momentos que a água sobe. Saiba caminhar nessa situação. Porque se você for ler página por página, isso não termina nunca, né? Você já chega ali no substantivo, substantivos coletivos, e não sai mais disso daí. Então, não é para ficar, né, fazendo desse estudo um estudo de página a página. Saiba ir para a morfologia, colher e voltar. A morfologia deve ser mais ou menos como um dicionário. Ir lá consultar, aprender a olhar o que faltou e trazer para a sintaxe. A sintaxe é o jogo da prova. A maioria das questões vem lá da sintaxe. Então, a morfologia, ela faz um trabalho parecido com o dicionário. Eu não sei uma palavra, consulto o dicionário. Eu não conheço a gramática de uma palavra, eu vou à morfologia. É na morfologia que você classifica as palavras. Então, vamos à lousa para essa primeira apresentação da morfologia, tá bem? As gramáticas trazem esse capítulo que estuda, então, a forma. Morfologia significa a forma. É a hora que a gramática emprestou da biologia esse termo. Quem estuda biologia tem a morfologia dos seres vivos. A gramática, impregnada de positivismo, foi lá, pegou esse termo da biologia e falou: ó, o que fazemos com os bichinhos, vamos fazer com as palavras. Vamos estudar as palavras. Então, logia é estudo, morfo é, né, a forma das palavras. Tá bem? Percebam que você vai olhando as palavras, vai separando as palavras. A discriminação produziu, então, 10 classes de palavras. É algo que vem mais ou menos dos gregos, né, lá da época aristotélica, até os dias atuais. A preocupação em dar a cada palavra uma classe. E isso hoje recebemos como um bem cultural. São as 10 classes de palavras. Um capítulo que, repito, bastante rico, bastante também pantanoso. Então, saiba lidar com essa criatura. Quando pegamos uma frase como essa, ó, a primeira, análise certa, refere-se a eles. A primeira análise certa refere-se a eles. Você tem aquilo que é a matéria-prima da gramática. A gramática é o estudo de uma oração. Tá bem? A gramática é o estudo de uma oração. Então, por exemplo, nesse momento você aplica aqui um primeiro conhecimento gramatical. Análise é acentuada por qual regra, gente? Ah, professor, essa é a regra número 1. Ela é uma proparoxítona. E aí temos, então, um primeiro momento de regra. Você acentua porque ela é uma proparoxítona, não é? Um segundo momento que nós temos é olhar para todas essas palavras e observar se elas estão com a grafia correta. E talvez a única palavra tensa seja a própria palavra análise. Você fala, não, professor, então todas as palavras corretamente escritas. Seria a parte da
ortografia. A parte seguinte é olhar para cada uma dessas palavras e dar uma classe a elas. Por exemplo, qual seria a classe gramatical desse A? Vocês saberiam ou não? Esse é o tal do artigo. Quando que esse artigo vai ser fundamental na sua vida, gente? Ah, professor, nasci no Brasil, falo português. Quando que o artigo vai ser valorizado na tua vida? Não. Quando chegar o tema crase. O artigo a gente vai tocando, vai enganando, tal, uma hora que chegar na crase, ele vira protagonista na língua portuguesa. Você nunca ligava para ele. A partir da crase, o artigo sobe de valor naquilo que é a nossa competência gramatical. Por isso que agora, se eu dou a frase e você analisa que é um artigo, está ainda às vésperas do jogo. O jogo, né, é que vai invocar habilidades. Esse é o momento que você olha e diz, professor, esse A é um artigo. Primeira, gente, o que é primeira? Primeira, segunda, terceira, nos dá uma ordem. Isso se chama numeral, número. Análise, substantivo. A hora que você falar substantivo, faz a voz ficar mais firme. Porque desse segmento, o substantivo é o elemento nuclear. Então a gente olha para esse A está preso à palavra análise. Você olha essa palavra primeira, a palavra primeira está presa à palavra análise. Você vai olhar a palavra certa daqui a pouquinho, ela está presa. Por isso que substantivo é o substantivo. A ideia de substância. Ele terá um papel muito importante dentro da montagem dos termos. Vejam como ele puxa, a energia vai para ele, as coisas dependem dele. E também você já nota uma certa concordância, né? O A está no feminino, né? Concordando com a análise. Primeira, feminino. Certa, feminino. Os três estão no singular, todos eles concordando com a análise. É por isso que o substantivo é determinante, é muito importante. Tem que aprender a ler ele. A palavra certa, o que seria, gente? Dá uma qualidade, né? Correta, certa. Isso que dá qualidade a um substantivo é chamado de adjetivo. Adjetivo, joia. Essas são classes que, como percebemos, dependem do substantivo. O substantivo é a fonte da existência deles. Por isso que a gente fala assim, o artigo determina o substantivo. O numeral quantifica o substantivo. O adjetivo dá qualidade, tudo se volta para ele, para o substantivo. Não é? Refere. O verbo. Vocês conseguem identificar o verbo com tranquilidade, gente? Você bate o olho e fala, é verbo. Consegue? Vou contar uma coisa aqui que talvez até repita em momento posterior. Eu tenho um primo formado em Direito, ele tinha alguns probleminhas gramaticais. E como nós vivemos uma época juntos, os problemas gramaticais chegaram até mim e me incomodavam, né? Escrevia crase, não podia, tal, então eu falava, você está prestando concurso, né? Está aí, né, estudando todo dia, você não pode errar mais essas coisinhas. Vamos pegar sábado à tarde, depois do almoço, em 1 hora eu te ensino crase. E assim foi feito. Chegou lá, sentamos numa mesa, coloquei uma frase para ele. Coloquei a frase e perguntei, acha o verbo. Ele olhando para mim, olhando para ele, foi lá, olhou, voltou. Acha o verbo, pô. Não sei o que é verbo. Fechei o caderno, falei, vamos tomar cerveja, esquece a crase. Sacaram isso? Se no capítulo da sintaxe você não acha o verbo, aí ferrou. O motor de toda a nossa análise sintática tem uma chave que é o verbo. Vai se vincular com o sujeito, vai se vincular com o complemento. O verbo é a peça mais importante de tudo. Quando eu não acho o verbo, eu não consigo abrir, iniciar a análise. Então, eu fico muito feliz quando alguém fala, professor, tranquilo, refere a um verbo. Porque eu espero que vocês não tenham o mesmo problema que meu primo teve. Não é? Esse Czinho de nada que está ali. O que é esse C?
É um... Aí você já foi um pouco além, não precisa chegar a tantos detalhes. Antes de ser reflexivo, o que ele é? Pronome pessoal. Então nós vamos fazer uma aposta agora para ver se vocês, daqui a alguns dias, vão lembrar do nome dele. Tá bem? Pode voltar que vocês têm que olhar para a minha cara para dizer, professor, você está tirando sarro. Não. Ele é um pronome pessoal do caso obliquátono. Tá bem? Essa era a resposta correta. Pronome pessoal do caso obliquátono. Daqui a alguns dias, você fala, tá aí, professor. Eu também hoje olho e sei o que é um pronome pessoal do caso obliquátono. Boa! Olha lá, o colega aqui está nos dizendo que surge com essa classificação volumosa um problema 1000 vezes pior. Onde enfiar esse pronome? Você tem toda a razão. Algumas vezes nós vamos perder a paciência aqui e mandar ele para longe. Mas um dos grandes capítulos é a colocação pronominal. E aí que o professor tem que dizer, professor, eu vou mergulhar na teoria e morrer no meio dessa teoria, ou vou dançar o jogo da banca? É óbvio. Então, quantas perguntas pedem o que é esse C? Pronome pessoal do caso obliquátono? Nunca vi uma questão. Quantas questões há com a colocação? Sempre há questões sobre colocação pronominal. Então eu tenho que filtrar o quanto de teoria eu vou enfiar na cabeça de vocês, porque a teoria é asfixiante. Então eu tenho que dosar. É aquela aprendizagem que nós vamos fazendo pensando em algo gradativo. Para que falar um monte de teoria, pronome pessoal do caso, só para aparecer um doutor em idioma, em língua? Não vai prestar para nada. Né? Tem que falar a teoria entendendo na prática. Não adianta ser uma pessoa verborrágica dentro da teoria. Né? Vamos voltar então para perceber que esse aqui, por enquanto, é um pronome pessoal. Pronome pessoal. E, infelizmente, vou ter que corrigi-la. Não queria fazer isso, tá? Eu não posso deixar, porque a gente comentou aqui, aquele ser, né, no verbo referir-se chama-se parte integrante do verbo. Pior que a colocação é o funcionamento. Para que aquele ser está sendo usado? Parte integrante do verbo. Ah, nossa, uma frasezinha dessa já deu 1 milhão de problemas. Então, você imagina, né, tudo que nós vamos ter pela frente. Vamos administrar a crise, gente. Eles, o que é o eles aqui? Para encurtar a conversa, vamos aproveitar a flechinha aqui e colocar ali no pronome pessoal. Tudo bem, gente? Não pulei nada, tudo legal? Ah lá, ó, boa. Já chegou batendo no fígado do professor. Parabéns. Né? Eu querendo dar aquela enfeitada, e o colega aqui já nos disse assim, ó, faltou classificar a preposição. Parabéns. Aquele A, gente, eu digo para vocês hoje com tranquilidade, boa parte do que eu ganho em dinheiro vem dele. Sacaram que loucura? Vocês pararam para pensar? Às vezes, quando eu paro para pensar, né, eu falo assim, é melhor não pensar. Porque é bonito quando a pessoa desenvolve coisas como a medicina. Um dia eu estava num barco com um cara, e o cara falou, João, o que você faz na vida? A gente, né, num bar meio boteco ali, num barco meio boteco, aquela conversa de não pegar peixe e tal, né? O que você faz na vida? Ele é mecânico. Ele começou a explicar o motor, cheio de palavras técnicas. Eu vou lá, conserto, blá, 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 aquele que eu falo assim, bonito. Eu ensino crase. Quantas vezes você escreve por dia? Ele falou, não escrevo. Só que a crase é uma coisa tão sofisticada que é só para quem escreve. Então, para quem não usa o português escrito, eu não preciso falar da crase. Então, crase é um corpo estranho. Não é? E é estranho eu dizer assim, ó, eu ganho minha vida, boa parte dela, graças a esse jazinho de nada. Não é estranho? Pessoa que é médica, agricultor, né? A gente percebe que tem uma coisa viva que é o trabalho da pessoa. Mas viver com A, viver, né, ganhando dinheiro com um azinho de nada, não é estranho? Parece que é meio fajuto, não parece? E não é, gente. O segredo do português está nesse azinho aqui, ó, na preposição a. Notem que nós já tínhamos classificado um a lá no comecinho, o artigo. Mas não se compara com o peso desse a preposição. Tem acento grave nesse a aí ou não, gente? Não tem, nunca terá. Nesse a antes do eles aí, graças a Deus, podem ficar tranquilos, mas não dá uma cosquinha, um mal-estar. Eu quero saber. Em azul, gente, procurem perceber que em azul é análise morfológica.
Você olha peça por peça, independentemente de outras coisas, e sai rotulando, classificando as classes gramaticais. Aqui colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltaram 3. Faltaram 3. Né? 4 com 3, 7. Faltaram 3. Mas estão notando uma frasezinha de nada, aí temos a exemplificação de 10 classes de palavras. De tudo isso que nós estamos vendo, você vai ser uma pessoa que vai trabalhar em alto nível quando olhar para isso e entender o funcionamento disso daí. Então, quando sairmos da morfologia e entrarmos na sintaxe, veja em vermelho. Ó, gente, essa é uma oração. Qual é o verbo? Ah, o verbo é refere-se. Qual o sujeito? Qual o sujeito? A primeira análise certa. Esse termo será chamado de sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Aí que você fala, professor, como é bacana quando lá atrás você falou da importância do substantivo, né, desse papel que ele tem de centralizar. E aqui, quando estudarmos a análise sintática, ele será o núcleo do sujeito, nesse caso, e é com ele que o verbo vai concordar. Aí começam a surgir as regras, não é? Esse verbo, gente, esse é um verbo que vai até um objeto. É um verbo que transita, exigindo ou não preposição. Está escrito no papel. Sacaram que interessante? O verbo exige ou não exige preposição? Olha lá. Ó. Esse vai ser chamado de verbo transitivo indireto. E esse a eles, o seu objeto indireto. Professor, o que é fácil? Nada. Tudo vai ser conquistado com muita força, com muita vontade. Nada vem de graça nisso que nós estamos vendo. Hoje você entra no vermelho, perdão, no azul, nessa classificação que está em azul. Daqui 2 aulas, começamos a classificação em vermelho. Me dê a oração, cadê o verbo, cadê o sujeito, cadê o complemento? Tá bem? Por isso que a morfologia é um capítulo preparatório para a sintaxe. Na morfologia você não mudará a tua vida. Na sintaxe, sim. Aí você passa no concurso. O que está em vermelho, análise sintática. O que está em azul é uma análise morfológica. Tá bem? Seria bacana vocês entenderem que crase, concordância e regência em todas as provas você terá. Não há prova sem isso que está em vermelho. Essa frasezinha introdutória, então, voltem comigo, ela é só para simbolizar esses rituais de passagem. Né? Então, nós vamos agora da ortografia, para a morfologia. Tá bem? Vamos abrir, então, o capítulo da morfologia. Vamos lá. É o estudo das 10 classes de palavras. A primeira classe que você deve dar atenção é a classe do substantivo. Substantivo. Quando criamos, né, botamos um ser vivo no mundo, a primeira coisa que nós fazemos é nomear. Né? Você compra um animal de estimação, você nomeia esse ser. Então, a classe que, por natureza, nomeia é o substantivo. Você inventa alguma coisa, ao dar nome para essa coisa, é o substantivo. Por isso, feliz foi Adão, né? O Adão, lá no paraíso, recebeu de Deus esse dever de olhar para as coisas e nomear. Passarinho, árvore, rio, né? Mulher, maçã, cobra, daí para frente nós já sabemos o restante da história. Mas nesse momento, o Adão cria substantivo para todo lado. São as palavras que nomeiam os seres, nomeiam as coisas. Tá bem? Vamos marcar então que o substantivo é a classe que nomeia as coisas e seres. Então, tudo que o homem produz como ciência, tudo que o homem classifica, ele vai nomeando. E isso vai gerando novos e novos substantivos. Tá bem?
É por isso que também na gramática aparece uma classe indiretamente. Vocês já ouviram falar de nome? Ah, então na gramática tudo é embasado no verbo, no nome, no verbo e no nome. O que é nome? Você vai procurar, você não acha o que é nome, porque dentro da palavra nome vai estar substantivo, adjetivo, classes que nomeiam, tá bem? Então o substantivo vai entrar naquela rotulação maior que vai ser nome, uma das classes que nomeia. A outra vai ser o adjetivo. Daí para frente você vai ver como eles andam juntos, tem uma parceria muito forte, né? Então percebam que o substantivo é, por natureza, a classe que nomeia. A número 2. A número 2 são os artigos. Uma classe fechadíssima, uma classe que não se desenvolve, que não se renova. Então o artigo define ou indefine um substantivo. Define ou indefine um substantivo. Tranquilo. Aí você percebe que há em nós uma certa tranquilidade em relação ao artigo, porque ele não se renova. É um quarteto que não se renova. Por isso que nós aprendemos facilmente na escola os artigos definidos. O a, os, as. Indefinido. Um, uma, uns, umas. Artigos definidos e artigos indefinidos. Então notem que você diz no português: li o livro ou li um livro. A diferença é o artigo. Quando nós usamos li o livro, gente, o que fica pressuposto quando você olha para mim e fala: professor, eu li o livro, hein? O que está pressuposto no uso desse o? Quando que nós usamos? Quando nós usamos, significa que quem está falando sobre o livro fala de um livro que o outro conhece. Por isso que a gente fala: eu já li o livro, tá? Eu que recebo essa informação, eu sei qual é o livro. Por isso que nós usamos um artigo definido. O elemento que o artigo define é de conhecimento mútuo. Quem está falando, quem está ouvindo, ambos conhecem o livro. Por isso que nós usamos eu li o livro. Tá bem? Se eu tiro esse o e troco pelo li um livro, aí eu pressuponho que quem esteja me ouvindo não conheça o livro. Eu li um livro lá, fiquei esperando o maior tempo, deu para ler um livro. É nesse momento que eu percebo que é um livro qualquer. É um livro indefinido. Tá legal? Essa é uma parte, então, que as palavras passam a significar. E no dia a dia, a nossa intuição de usuários do português, a nossa prática faz isso de maneira maravilhosa. Você usa e não para pensar por que usa. Mas a gente tem uma razão para usar um ou para usar outro. Tá bem? Então aqui você tem que pensar que eu não posso parar na intuição, que a prova invoca um conhecimento, uma reflexão sobre o idioma. Quando eu faço uma prova de inglês, às vezes cai uma questão gramatical ou interpretação. Só que é uma gramática mais rasa quando é uma língua estrangeira. Agora, prova de português, a banca vai aprofundar a sua reflexão sobre o idioma. Quanto mais eu ficar selvagem, eu uso, mas não sei porquê, a banca nos ultrapassa com tranquilidade. Eu tenho que começar a dominar os porquês. Tá bem? Uma outra classe que vem se juntar aqui é a de numeral. Os numerais, então, se dividem em cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. E é lógico, essa ideia de cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo é sempre em relação ao substantivo.
Então você quantifica, ordena, divide e multiplica alguma coisa. Ou seja, algum substantivo. Tá bem? Percebam que são classes, então, que para ter uma razão de ser, se vinculam a um substantivo. A dependência ao substantivo é total. Tá bem? Nós vamos passar para a quarta classe, né? A quarta classe, ela vai fazer um papel importante com o substantivo, tá bem? Posso passar? Tranquilo? Tudo certinho? Vamos esperar mais um pouquinho. Procure perceber, então, que é nesse momento que é importante você ter uma gramática na tua casa para aprofundar e manter os olhos vivos com esses conjuntos. A presença de questões com o numeral é uma presença, né, para dizer, nula. Então o professor vem aqui e cita quais são. Por quê? Porque temos coisas vitais à frente. Então, bacana se você tiver uma gramática para passar os olhos, entender essa divisão, né, dos numerais. Tá bem? Vamos lá, então. Observe o jogo que você precisa aprender. Ó. Número 4. Adjetivo. Classe que dá qualidade e estado ao substantivo. Sempre o substantivo, hein, gente? Então são classes que a gente vai percebendo que tem uma referência comum, que é a presença do substantivo. Esse é um momento muito interessante que a gente vai perceber que a banca pode iniciar o trabalho dela. O trabalho de trazer alguns fatos que você tem que pensar o idioma. Por exemplo, ó, se você diz assim, ó, ação eficaz. Ou eficaz ação, não há mudança de classificação, gente. Tanto na primeira como na segunda, qual é o substantivo? Qual é a classe que nomeia e qual é a classe que dá qualidade a esse nome, a esse substantivo? Qual é o substantivo? Vocês conseguem perceber isso? Que tem uma coisa que nomeia e outra que dá qualidade? Isso fica muito visível aqui, né? Há uma coisa que nomeia, que é a ação. Então, a ação é o substantivo, tanto em uma quanto em outra. E eficaz dá qualidade. É um adjetivo. É um adjetivo. Só que o português vai nos impor algumas coisas muito interessantes que, para a banca, é maravilhoso. Se você pega homem brasileiro, o que você percebe agora? Qual que é o nome, qual que é a qualidade? O que está sendo nomeado e o que está recebendo uma qualidade? Ah, professor, homem é o substantivo, brasileiro é o adjetivo. Indica a nação desse homem. De repente, na frase seguinte, eu pego e falo o seguinte: esse é um evento apenas para brasileiros solteiros. E agora? Qual é o substantivo? Ah lá, já interessou, né? Mas isso aí é para quem vai poder seguir a igreja, ser padre, né? Não pode ser casado. Brasileiro solteiro, né? Olhem lá, qual que é o substantivo, qual que é o adjetivo? Sacaram isso? E aí não é legal. Não está tudo bacaninha, cada um na sua caixinha, tudo bacana. De repente você fala, professor, mas daí eu vou ter que pensar. Opa, é óbvio. É aí que há uma reflexão em que nós vamos sentir que agora brasileiro se transforma em um substantivo e solteiro dá qualidade a esse substantivo. A coisa não está pronta, eu preciso analisar. É algo que para o concurso público interessa muito. O que é a substância e qual é a qualidade. É por isso, então, que substantivo e adjetivo, dentro da gramática, recebem uma classificação para os dois. São nomes,
Substantivo e adjetivo são nomes, sem perder de vista a hierarquia disso daí, né? O substantivo ele tem um peso maior, tem uma responsabilidade maior. E o adjetivo é um qualificador. Mas nós percebemos, eles conseguem fazer a mesma coisa. Dar nome, nomear os seres, nomear as coisas. Por isso que eles vão lá e recebem esta classificação. Em breve, tudo que olharmos numa gramática, volta um instantinho comigo, ó, tudo, hein? Não é que é uma ou outra coisa. Tudo que abre aqui na gramática se abre em dois caminhos. Você tem adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, complemento verbal, regência nominal, regência verbal. São dois caminhos o da gramática. Um, na base está o nome, o outro, o verbo. Por isso que é importante você entender o que é esse tal de nome que eu não encontro, professor. É o substantivo e o adjetivo. São eles que na gramática vão receber a classificação geral de nome. Tá bem? Notem que nesse momento, então, vamos voltar à lousa aqui, chegamos à nossa quinta classe do dia. Ó. Vamos voltar aqui um instantinho só para completar. Tá bem? Tudo certinho aqui? Tranquilo? Essa é a nossa quarta classe. Vamos à quinta classe. Ó. Quinta classe. Na quinta classe aparece simplesmente o operário padrão da gramática. Pronome. A classificação já diz tudo. Tá bem? Pronome. Esse prefixo grego designa antes. Então foi uma abordagem que se deu a essa classificação. Tanto que quando nós trabalhamos a colocação pronominal, vai ter a próclise, que é a colocação antes, anterior. Esse é o momento em que essa classe recebe uma classificação pronome, antes do nome. Só que não é a única coisa que o pronome fará. O pronome, então, ele tem dupla tarefa. Acompanha ou substitui o substantivo. Então, ele acompanha ou substitui o substantivo. Então, nós vamos ter pronomes que vão fazer de maneira bem evidente esse antes. Vão aparecer antes do substantivo, acompanhando o substantivo. Então, tem uma parte em que o nome, pronome, se justifica, acompanha o substantivo. Então, percebam que quando pegamos a palavra livro e usamos, por exemplo, meu livro, o que você usou ali? Um pronome, como se chama isso aí? Pronome possessivo. Pronome possessivo. É um grupinho de pronomes que vem para dar, como o nome diz, posse ao livro. Também teremos a chance de usar um este. O que é o este? Quem que sabe aí? Demonstrativo. E aí é bacana porque é um pronome demonstrativo, volta um instantinho, né? Ele demonstra, dependendo do contexto, se está perto de quem fala, se está perto de quem ouve. Se está perto de mim que fala, eu digo este livro. Se está perto da pessoa com quem eu falo, esse livro. E é lógico, isso vai formulando usos e regras. E são essas regras que você vai, né, com muita calma e acumulando. Há uma relevância em aprender as regras. Só que você tem que perceber o que é importante para concurso público. A escola ela foi nos passando por muitas regras. Aqui não, aqui a gente tem que passar uma regra que leve a um resultado que é acertar a questão. Tá bem? Então nós vamos ter um dia que nós vamos trabalhar os pronomes demonstrativos. Pronome demonstrativo. Quando você pega uma palavra, por exemplo, como cada livro. Hoje nós já falamos do cada, né? Houve um momento aqui, falamos de novo. Esse pronome chama-se pronome indefinido. Pronome indefinido.
não é? É o momento em que você usa um pronome que acompanha o substantivo, que vem antes do substantivo. Pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, né? Então você percebe que o substantivo continua ocupando o seu papel central e as palavras, nesse caso, né, os pronomes, estão acompanhando, estão fazendo um papel parecido do papel do artigo, por exemplo. Né? Um papel muito parecido com o papel do artigo. Só que, vamos voltar um instantinho para a gente agora entender o problema. O problema é que o pronome também substitui o substantivo. Quando nós entrarmos na sintaxe, aí o jogo vai ficar mais tenso, porque você vai perceber que há um jogo que, dependendo da função, passaremos a ter uma forma. E aí, para o concurso público, é maravilhoso. Vem aqui para nós fecharmos o encontro de hoje. Na frase, o livro é novo. Troque por um pronome pessoal, gente. Como ficaria esse pronome pessoal? E daí você fala, professor, mas é óbvio. Isso, né? Por isso que nunca cai na prova. Essa troca, você fique tranquilo, nunca vai cair na prova, porque o que nós usamos é aquilo que está correto. Agora veja a segunda frase. Ele, o aluno, já leu o livro. Vamos colocar o aluno aqui para evitar qualquer confusão. Façam esse remendo aí. O aluno já leu o livro. Troca o livro por um pronome. Se você estivesse lá na rua, em estado selvagem, né? Tá bem? Num boteco, eu e você, nós estamos batendo um papo. Você já leu o livro? O que você responderia para mim? Eu li ele. Exatamente. Você captou a mensagem. O estado selvagem é o uso pela sobrevivência. Nós, no dia a dia, eu já li ele. Se você faz essa troca, então, o aluno já leu ele, você cometeu um gravíssimo erro de construção na língua portuguesa. Fala, mas como assim, professor? É aí que começa o concurso público. A forma correta aqui seria: o aluno já o leu. O aluno já o leu. O pronome o era o pronome correto aí. E aí você está percebendo, é um fato, eu acho o brasileiro, vocês vão perceber durante a aula, que eu venho aqui para elogiar o brasileiro. O brasileiro é uma espécie que nasceu para dar certo, tá bem? Esse capítulo que está ali é um capítulo que você vai fazer em um dia, em uma aula. Vamos ter que parar tudo e falar, vamos estudar os pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Tem problema de colocação, tem problema de uso. Então, nunca aqui nós vamos falar, hoje vamos estudar numeral. Nós não temos tempo para isso. Mas para o pronome pessoal, tem que estudar, tem que dominar. Por quê? Toda a prova ele se apresenta. Quando que o brasileiro usa corretamente o pronome o no português? Esse pronome que nós vimos ali, ele já o leu. Qual é a única frase em todas que ele diz durante toda a vida que sai correta? A hora que ele xinga a mãe de alguém. Já perceberam isso? Pensa no palavrão, não filha, etc., né? Mas o outro, o pi que o pariu. Pensa aí como que você usaria. Você não usaria, vai para, como que você diria? Pi que o ao o, aí, pronome o. É a única hora que o brasileiro usa o pronome o corretamente. Não é de amarrar o cara e falar, por que você faz isso? Né? Em todos os outros usos, nós não usamos esse o da forma átona. Eu vi ele, eu beijei ela, encontrei ele, mas no palavrão sai o pariu. Não é bonito? Não é para bater palma e falar parabéns, você vai dar certo. Não tem jeito. Né? O brasileiro é a raça do futuro. Então, procure perceber. Hoje, nós terminamos metade dessa visão ampla da morfologia. No nosso próximo encontro, o professor vê as outras 5 classes com vocês, volta no pronome e retoma para fechar as 5 classes e apresentar um quadro de problemas dentro da morfologia. O que há na morfologia que você pode já estudar antes de tudo que nós vamos fazer. Então, há um grupo de problemas que você pode se antecipar. Tá bom? Então, no nosso próximo encontro, voltamos para fechar essa introdução à morfologia. Tá bom?
Até lá, então. Um abraço.